E aí, tá conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo de notícias no mundo, no Brasil, na sua cidade, na sua área? Bom, se você não está conseguindo, hoje é o momento. Eu fiz um compilado das principais notícias em saúde mental e psicologia e trouxe aqui para vocês do canal. Para quem me conhece, olá! E para quem não me conhece, eu sou Amanda Santos, jornalista e co-criadora aqui da Mais Psicólogos. Bom, então qual que é a ideia? Eu fiz um compilado das últimas notícias, as mais recentes possíveis, relacionadas à saúde mental e trouxe aqui para você ficar antenado, para você entender o que está acontecendo, que permeia a sua área, mas também pode ser uma boa fonte para você nos seus atendimentos, no seu trabalho, seja onde for, né? Ele pode ter uma boa base para você ter diálogo com pessoas com que você tem contato, e eu imagino que na psicologia não tenha um tipo de atividade que essas informações não serão úteis. Então vamos lá, o primeiro link que eu vou deixar para vocês é da matéria Como as mídias sociais influenciam na saúde mental. Esse é o único que é um pouquinho mais antigo, ele é lá de janeiro e fevereiro, e aí você pode meio que entortar o nariz, mas é que é um tema muito presente, certo? E hoje, né, nesse momento que nós estamos, ele está ainda mais presente. Eu acho super relevante para qualquer que seja o nicho que você atue. Eu acho que ele pode ser bem interessante de você ter recurso, ter vocabulário e para iniciar uma discussão, porque é muito mais amplo e o artigo ele até que é bem resumido, ele é mastigadinho, ele é da revista da USP, Revista Eletrônica Saúde Mental, Álcool e Drogas. Então, ele é um dos editoriais da revista, tá? Focado em saúde mental, e ele dá um compilado ali dessas informações principais do que é o efeito da mídia social na saúde mental. Tá, você vai falar, nossa, que assunto batido, nossa, Amanda, mas precisa de um artigo, mas tem tantos outros lugares. Poxa, mas é um compilado de 4 pessoas que são especialistas da área, que trouxeram de uma forma tão mastigadinha que às vezes pode te ajudar, e não só você, mas você pode encaminhar para uma pessoa que está precisando de algum tipo de recurso, entende? E eu vou só fazer um parênteses aqui de que esse assunto ele não fica preso somente a quem atua com jovens, com adolescentes, enfim, não é um assunto que permeia só a vida do jovem, tá? Então, você que é psicólogo, psicóloga ou que trabalha de alguma forma com saúde mental, você deve saber melhor do que eu o quanto o vício e o quanto o aprisionamento ao uso das redes sociais, ele está ligado também a pessoas mais velhas. Bom, vamos para o segundo link, a segunda indicação aqui de matéria, de notícia recente para você acompanhar. Esse já é mais recente mesmo, tá? E a fonte é o Hypeness. Se você não conhece, tenta ver nesse link aqui essa matéria, mas depois dá uma mergulhada geral no portal. Tem muito conteúdo bom que pode te ajudar no seu dia a dia, nas suas conversas e também no seu trabalho. Muito acredito no seu trabalho, tá? Bom, a matéria desse link aqui que eu vou deixar para vocês, ela fala sobre palavras que foram detectadas numa pesquisa que são mais usadas por pessoa com depressão. Eu imagino que não tenha nada muito novo para você, principalmente se você já atua voltado para a saúde mental. Mas é legal você ter um embasamento, você ter um lugar para você falar assim, ó, tem base. Isso aqui não é achismo, não são vozes da minha cabeça, não é post lacrador das redes sociais, isso realmente tem base, isso tem pesquisa. E ele cita aqui que esse estudo ele foi divulgado numa publicação científica da Clinical Psychological Science. Desculpa, meu inglês agora foi péssimo, né? Mas enfim, leiam direitinho, no texto tem o nome, tá? Perfeitinho, para vocês não errarem com o minha péssima pronúncia de inglês. Bom, ele conta aqui que essa pesquisa, ela analisou fóruns online e relatos pessoais, né? Relatos diários. E cita quais são essas palavras que normalmente estão ligadas a um contexto negativo, de emoções negativas. Eu falei, não é nada tão novo para você. No dia a dia, até no atendimento clínico ou trabalhando em algum tipo de dispositivo que lida com pessoas em transtorno, talvez, você já entenda isso, você já perceba isso. Mas como eu falei, é legal você ter uma base para comprovar e para você poder falar que de fato as pessoas realmente tendem a usar mais essas palavras. Quais são essas palavras? Pode ser bacana para o seu paciente, a pessoa que está em contato com você, para ela também se tocar, para ela perceber. E uma outra coisa que eu acho interessante, você divulgar mais isso também nas suas redes sociais.
você ser fonte de notícia e também divulgar informação de qualidade, informação com base, sabe? Com base científica. Não ficar só ali nas frases que lacram, nas frases que atingem ali as dores talvez mais superficiais das pessoas, mas levar informação, levar conhecimento. Isso também pode ser um bom desbloqueador de problemas, né? Pode levar a pessoa a confiar talvez mais também na psicologia, que é uma coisa que eu acredito que tá faltando muito. Antes de eu ir pro terceiro link, eu só queria pontuar que tá tremendo demais porque eu tô com tudo apoiado aqui em cima da mesa e conforme eu mexo tá todo meio... Mas enfim, faz parte. Os recursos são meio escassos, mas o que importa é o conteúdo, não é mesmo? Então, vamos para o terceiro? O terceiro é do UOL, do projeto ECOA, que fala sobre a atenção que a psicologia dá à realidade das pessoas negras. Olha que interessante. Você acredita, eu vou deixar essa pergunta para você. Você acredita que a psicologia, ela tem realmente um olhar, uma atenção para a realidade das pessoas negras? Ela entende a diferença? Ela entende o contexto de vida da pessoa negra? E aí, olha que interessante, eles entrevistaram duas psicólogas, Ana Carolina Cruz e Tainara Cardoso. Elas pontuam o quanto a psicologia, ela não, deixa eu pegar na palavra dela para não falar bobagem. Ele fala assim: a psicologia historicamente não foi pensada, organizada para tratar as dores da população negra, as dores de minorias, indígenas, comunidades vulnerabilizadas. E aí, aqui, eu acho que já dá para resumir muito a questão. Se você nunca pensou nisso, você nunca entrou nesse ponto, dá uma lida na pesquisa, pode ser um bom início para você desbravar esse assunto, que eu acho que é muito pertinente. Ela tá falando aqui comunidades vulnerabilizadas. Então, se o seu primeiro pensamento foi assim, mas por que ele deveria dar uma atenção especial para pessoas negras? Já tem um erro no seu pensamento que precisa ser cuidado. E cuidado com informação. A gente cuida desse erro com informação. Então, informe-se. Esse pode ser um bom começo. Quando ela fala de comunidades vulnerabilizadas, ela está falando de populações em situações de vulnerabilidade. E o que são? Pessoas em pobreza, pessoas que estão marginalizadas. E a gente sabe pela realidade do contexto brasileiro e de muitos outros países que você ter um contexto que você nasce negro e pobre, você está duas vezes condenado. Então, você tem que lutar muito mais do que uma pessoa branca para conquistar as suas coisas e se conquistar, né? Como eu falei, é só um começo. Eu acho que você pode mergulhar um pouco mais nesse assunto com outras fontes. E se você precisar de ajuda nessa pesquisa, fala pra gente que a gente traz mais conteúdo, tá bom? O próximo é da revista Cláudia. E olha que interessante, eu fiz essa cara, né? Parece que meio preconceituosa contra a revista Cláudia. Mas é porque é uma revista feminina que se aprofundou de uma forma tão boa e fez uma reportagem que eu achei tão completa, tão bonitinha. Ai, tá tremendo de novo, perdão, gente. Tão completa, tão bonita, que eu acho que vale tão a pena você acompanhar. E poderia ser de qualquer outra fonte de notícia. Mas se eu trouxesse qualquer outra fonte, você talvez apontasse aqui, mas essa fonte de notícia aqui, ela tende para tal lado, mas essa fonte de notícia, blá, 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 blá. E, enfim, antes que você faça qualquer coisa desse tipo, Revista Cláudia, né? Uma revista feminina, com certeza também tem lá o seu posicionamento, mas ela, nesse embate que nós temos hoje, ela está muito mais neutra. E o tema é, calma que eu não tô fazendo suspense, só porque eu queria realmente explicar. O tema ONU alerta para a crise de saúde mental após a pandemia de Covid-19. Se você é psicólogo, você tá, de repente, atuando mais aí à frente, saúde mental, você deve estar bem atento a isso. E já deve estar pensando e conversando sobre isso aí na sua roda de convívio, do quanto estamos aguardando uma grande crise de saúde mental, né? Quando a pandemia passar, ou mesmo antes dela passar, mas quando ela começar a se diluir um pouco mais, a tendência é que a gente tenha uma grande crise global de saúde mental. E é isso que a ONU vem trazer. Ela cita aqui quem foi que trouxe essa fala. Ela fala da diretora do Departamento de Saúde Mental e de Uso de Substâncias da OMS. Então, eles trazem essa fala, eles colocam que o isolamento, o medo, a incerteza e a turbulência econômica
podem causar sofrimento psicológico. E aí ela traz o quanto as mulheres estão mais vulneráveis a esse sofrimento, mostra que pessoas que já estavam em sofrimento estão em situação agravada, pessoas que tendiam a lidar melhor estão não lidando tão bem agora com as situações, com os problemas emocionais. E aí a gente tem uma grande questão que é quais os aparelhos, quais os recursos que nós temos para lidar com isso. A própria ONU comenta o quanto, com a pandemia, esses recursos eles foram defasados. E agora, para a gente retomar isso, a gente precisaria de um grande investimento nessa área. E aí vai depender de cada governo, de cada olhar, de cada ideologia até, de como ela enxerga a importância do cuidado com a saúde mental. A matéria cita pesquisas da Etiópia e pesquisas do Brasil também, tá? Então, por isso que eu falei que foi uma reportagem bem completa, que não ficou presa a essa fala que vem de um órgão externo, que tem uma visão global, e aí você vai falar, mas Amanda, cada país tem que olhar para sua questão, para sua realidade. E sim, na nossa realidade a gente tem um contexto aí bem grave para a gente olhar, e a matéria traz isso, a reportagem, né, traz isso, ela traz a pesquisa de instituições nacionais que falam sobre esse tema. Então ele vem falar sobre ansiedade, pessoas estarem mais depressivas, pessoas consumindo mais álcool e mais cigarros. Então tem um olhar para dentro também, tem um olhar para nossa realidade do baixo investimento que a gente tem. Você, psicólogo, profissional que está aí na área da saúde mental, tá aí nesse trabalho de formiguinha, e a coisa já não estava tão fácil, e agora a tendência é ficar pior, porque tem pouco recurso, pouco investimento, e aí você tá fazendo esse trabalho que já estava tão exaustivo, e a tendência é que isso fique pior. E é interessante que você consiga entender esse contexto para não se sentir sozinho e também não adoecer. Você vai acabar adoecendo junto, mergulhando junto com essa crise, e a gente perde mais um recurso, a gente perde mais um braço, que é o seu poder de cuidado com a sua formação. E é claro que o tema pandemia seria predominante nessa nossa conversa de hoje, porque é o tema predominante na nossa vida nos últimos tempos, então não tem muito como a gente correr. Então, para finalizar, o último link, a última indicação que eu tenho para você é sobre a cartilha que saiu do Ministério da Saúde, dando as orientações para a retomada das atividades aí em meio à pandemia. Então, ele vem falar de alguns pontos dessa cartilha, né, destacar quais são as orientações, mas na real são orientações que muito provável você já tenha contato, mesmo que você não esteja trabalhando em algum tipo de aparelho do governo, algo assim, ou municipal, que você não esteja trabalhando em algo assim, você já teve contato com alguma dessas medidas, você entende mais ou menos que é esse o caminho que a gente vai tomar, de distanciamento social, máscara, higienização e tudo mais, controle das pessoas, de quem está apresentando algum sintoma ou não. Então, são orientações que são bem gerais. A cartilha reforça, endossa o quanto a responsabilidade pela retomada ou não é local, então é de cada governo, enfim, cada governador, cada estado. Mas eu acho que tem uma questão principal dessa cartilha que eu acho que é legal você prestar atenção, que é, enquanto a gente tem a ONU se posicionando com um olhar de gravidade para a questão da saúde mental, a gente tem na total contramão o Brasil pegando essa questão da saúde mental, se apropriando disso para justificar a retomada. Olha só, ele fala que a cartilha destaca a importância do distanciamento social, mas afirma que a retomada das atividades e o convívio social são também fatores de promoção da saúde mental. Uma vez que o confinamento, o medo do adoecimento e da perda de pessoas próximas, a incerteza sobre o futuro, o desemprego e a diminuição da renda são efeitos colaterais da pandemia pelo SARS-CoV-2 e têm produzido adoecimento mental. Isso é um fato. A pandemia está provocando tudo isso. Qual é a função do governo? É dar suporte para tudo isso. Não colocar que assim, tá adoecendo as pessoas, então tem que retomar. Eu não posso deixar vocês adoecerem assim e simplesmente ficarem parados. Vocês têm que retomar para não adoecer.
Você entende que tem um erro nessa resposta? Tem uma coisa que não bate com a outra? A função do governo é nos dar essas garantias. E como que eles estão nos dando essas garantias de que vão cuidar? Cuidar é me fazer retomar e correr o risco com a minha saúde física. E aí não faz muito sentido. E é um risco calculado. A gente tem que entender que existem números. Existem números todos os dias do que está acontecendo aí fora, do que está acontecendo com as pessoas que estão adoecendo. Então, é uma realidade que dá a sensação de que está sendo levada, conduzida de uma forma não muito pensada. Eu, pelo menos, entendo assim. E agora, se você não pensa, se você lê de uma outra forma essa decisão, comenta aqui pra gente entender como que é isso pra você. Confronte-me com outras informações, a gente pode debater, pode, enfim, abrir o pensamento para outras formas de ver essa situação, tá? Mas enfim, são esses os links que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar todos na descrição. Dê uma atenção para eles. Abra o debate com as pessoas ao seu redor. Acho que pode ser muito válido. Encaminha para aquela pessoa que você tem contato, que está te pedindo ajuda de alguma forma. Publica nas suas redes sociais e usa isso a seu favor. Eu acho que as pessoas estão seguindo muito mais psicólogos hoje, mas elas estão muito acostumadas a receber palavras que confortam, mas não aprofundam, palavras que não cutucam, sabe? Assim, a pessoa recebe aquela carga de um aconchego, de um afago ali no probleminha e beleza, hoje eu consigo pelo menos dormir um pouquinho mais porque eu pensei sobre essa situação. Amanhã ela já não procura mais, amanhã ela já não quer ver mais a sua publicação. Então, tira o foco, talvez, um pouco de mensagens, de palavras de conforto e tenta trazer mais dados. E não é questão de ser meio catastrófico, mas é de mostrar para a pessoa que a psicologia ela é uma ciência, que ela conversa com a ciência, de trazer isso mais para próximo da pessoa e quem sabe isso ajudar a psicologia a ser mais valorizada lá na frente, entende? Que não seja só uma questão individual, mas que a pessoa entenda a relevância social da psicologia. Olha que bacana! Se a gente conseguir isso vai ser muito bom, né? Enfim, com a minha câmera tremendo, com esse fuzuê todo que foi eu falando rápido, essa era a minha mensagem, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse formato, dessa questão das notícias, comenta aqui também para eu saber se eu devo trazer isso novamente, essa proposta de novo, tá bom? Eu gosto bastante, é minha área, gosto muito de ler, gosto de me informar e gosto de deixar vocês também bem informados, tá bom? Eu vou amar se isso tiver sido útil de alguma forma para você. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!